Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Oremos ao Senhor. Bendito Deus celestial, graças te damos nesta manhã, ó Deus omnipotente, por tudo o que fazes em nosso favor. Gratidão e palavra de ordem, ó Pai, por quanto é novo dia que o Senhor nos dá e grandes coisas o Senhor preparou para nós. Senhor, queremos confessar os nossos muitos pecados que temos cometido contra Ti, pedindo que o Senhor nos oriente, o Senhor se compadeça de nós, fazendo-nos, na verdade, merecedor da sua graça, ó Pai. Aquela graça a qual ninguém compra, ninguém paga, mas recebemos-la e temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos. Nesta manhã, ó Deus, nós queremos nos consagrar nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos cuide, nos oriente e faça com que este início de semana, ó Pai, seja uma semana frutífera de acordo com o Teu querer, Senhor. Estamos nos achegando no trono da Tua graça, ó Pai, com todos os enfermos, ó Deus, que existem na nossa igreja e não só. Queremos entregar, ó Pai, os pais doentes, falando propriamente, Senhor, da diaconisa Elisa, que não está a passar bem, Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos, ó Pai, a reverenda Maurícia. Queremos entregar, ó Deus, em nome de Jesus, nas Tuas mãos, os Teus servos que padecem, ó Deus, e precisam do Teu auxílio. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, aquelas famílias que por agora acorrem, ó Deus, aos hospitais para poderem procurar, ó Deus, saúde por lá. Todos esses, Deus, os entregamos nas Tuas mãos, esperando que o Senhor se manifeste e o Senhor, na verdade, possa curá-los com o ar que respiramos, o Senhor possa curá-los, Deus, com a água que eles estarão a beber, o Senhor possa curá-los de todas as formas possíveis para que glorifique o Teu nome. Senhor, nós entendemos que a nossa vida não é nossa por nós mesmos. As famílias foram constituídas de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Por isso entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, todas as famílias deste país que muito amamos, chamado Angola. Que o Senhor possa cuidar do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, para que possamos ter famílias unidas que corroboram, Deus, para o reino da graça. Esta é, ó Deus, a nossa oração. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Estimadas, estimados irmãos, fala para vós o vosso irmão na fé, Pedro Francio Calufele, a partir da área missionária do Bengo. Hoje, primeiro dia da semana, dia 3 de novembro, o mês onde a nossa igreja vai completar 145 anos de existência. O nosso lecionário propõe-nos o texto encontrado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 14, versículo, irmãos e irmãs, no versículo 27 até o versículo 30. Lemos o seguinte neste texto. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. São palavras de salvação. Graças a Deus. O testemunho do apóstolo Pedro
teve 2 momentos. O testemunho do apóstolo Pedro teve 2 momentos. Você sabe que é possível encontrarmos hipocrisia em qualquer floresta? O meu irmão, a minha irmã sabia que é possível encontrar hipocrisia em qualquer floresta? Sim, em qualquer grande floresta nós podemos encontrar muitas árvores enormes. Elas se elevam acima das outras árvores e aparecem para ser a própria imagem de força e maturidade. Ainda assim, os madeireiros experientes, vezes há que nem se preocupam em cortar tais árvores enormes para olhar, nem param para olhar para elas. E o irmão vai dizer, isso não faz sentido. Afinal, a árvore grande deve ter 2 vezes ou 3 vezes mais madeira do que as árvores menores ao seu redor. Sim, a razão é muito simples. As árvores enormes costumam estar podres por dentro. São árvores ocas que, se calhar, alguns animais, como os guaxinins, vivem lá por dentro. São árvores que muitas vezes são derrubadas em um forte vento. Porque, embora pareçam ser a imagem da força, elas são vazias. E são vazias por dentro. E é este seu vazio que os torna muito fracos. Na vida cristã, há momentos de medo do que dirão os outros se manifestamos de modo visível nossas convicções religiosas. E também o outro ponto é se nós nos identificarmos como cristãos. O apóstolo Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, ele experimentou esta dificuldade, pois ao mostrar a sua convicção, ele mostrou a fragilidade do qual ele era interiormente. Ao voltarmos para o nosso texto, nós encontramos a seguinte narrativa. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E é aí onde aparece Pedro dizendo: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais o farei. Minhas irmãs e meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele estava convicto daquilo que ele sabia e daquilo que ele pensava. O apóstolo Pedro apenas mostrou o seu amor que tinha para com o seu mestre. Daí que ele não duvidou do que ele sentia, mas ele parou para poder refletir se aquilo que ele falava vinha na verdade do fundo do seu espírito, do fundo do seu coração, se as suas convicções estavam conectadas com a sua alma e se realmente o que ele queria fazer era na verdade defender o mestre. Minhas irmãs e meus irmãos, o apóstolo Pedro mostrou apenas aquilo que ele era capaz de fazer humanamente, sem mesmo refletir que Jesus não merecia ser defendido. O apóstolo Pedro mostrou a sua forma humana, mostrando que ele, na verdade, era fraco, tal como as árvores frondosas lá na mata, as árvores frondosas que, na verdade, nós encontramos, minhas irmãs, lá na floresta. Ele também mostrou isso. Ele duvidou a priori. E quando Jesus diz assim, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. O apóstolo Pedro, ele veio e disse muito bem, eu não te negarei. E então ele passa por este vexame. E antes que tudo aconteça, Jesus vem e diz assim, não, tu me negarás. Ele ficou certamente equivocado. Por que o mestre diz isso? Mas o mestre Jesus lhe mostra que ele era fraco e precisava ser moldado interiormente. Embora por fora parecia ser forte, mas no interior era um homem fraco e precisava da mão do Senhor. Quando olhamos para este texto, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto nos mostra primeiro a onisciência do Senhor. Nós servimos um Salvador que conhece todas as coisas. Os discípulos certamente pensaram que estavam perto do Senhor e seguros de se calhar não terem falhado ou não falharem. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus foram projetadas para mostrar-lhes que ele os conhecia muito e melhor do que eles mesmos.
se conheciam. O mesmo acontece conosco hoje. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe do que somos capazes de fazer. Ele conhece as profundezas do pecado que reside dentro dos nossos corações, minhas irmãs e meus irmãos. Nós nos enganamos a pensar que porque somos salvos, chegamos a um lugar onde estamos, não mais somos tentados a falhar. Parece que pensamos que os outros podem falhar, mas nós nunca falharemos. A verdade é que é apenas a graça de Deus que não nos põe de fora da parte da vontade de Deus e também da igreja. É apenas a graça de Deus que nos mantém em sua vontade no momento em que nós não contávamos. Não se distraia disso. Deus te conhece melhor. Deus sabe do que você é feito. Deus sabe e Ele conhece os problemas que você tem com a carne. Ele conhece o potencial que você tem para pecar. Ele conhece a atração de tentação e maldade que você carrega em seu coração. Ele conhece todas as possibilidades do pecado em sua vida. Tal como Pedro, muitos também o fazem. Fazem promessas que realmente depois chegam a quebrá-las sem entender como as quebraram. É como muitos casados que vêm para o altar do Senhor com juras de amor. Eu prometo te amar, eu prometo te cuidar, eu prometo te proteger, eu prometo fazer o bem. Mas volta e meia vem a pecar, volta e meia vem a trair o seu cônjuge, volta e meia vem a trair a confiança da pessoa a quem ele prometeu amar. É como muitos, na verdade até nas nossas igrejas, que prometem amar, prometem ajudar, prometem trabalhar para o crescimento da sua igreja, mas volta e meia é ela que sai para poder falar mal da sua própria igreja, ela que sai para poder falar mal do seu próprio pai, ela que sai para falar mal do seu próprio marido, da sua própria esposa, do seu próprio filho, inclusive. Nós precisamos nos posicionar diante de Cristo e dizer: nós somos servidores e precisamos que o Senhor nos toque. Tal como Pedro, que teve dois momentos: o primeiro de mostrar que poderia e o segundo da vergonha que ele passou de negar. Nós também temos passado por isso. Precisamos voltar hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Muitos de nós são como aquelas grandes árvores na floresta. Gostamos de pensar que fizemos grandes avanços em nossa caminhada de fé. Não gostaríamos de admitir, mas muitas vezes julgamos os outros medindo suas vidas contra a vida que nós vivemos. Minhas irmãs e meus irmãos, nós sabemos que isso é verdade. Nós olhamos para os outros e vemos as coisas que eles fazem, os lugares que eles vão e ouvimos as coisas que eles dizem. Olhamos para eles e dizemos: eu nunca farei isso. Não. Este nunca farei isso não deve depender de ti. Mas diga assim: dependendo de Deus, e se o Senhor quiser, eu oro que não caia neste pecado, que não caia nesta tentação. Deve ser isso e não se achar altamente suficiente, porque nós somos bons, somos lindos, somos na verdade maravilhosos por fora, mas por dentro, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos podres. Nós estamos podres por conta da hipocrisia, estamos podres por conta da falsidade, estamos podres por conta da mentira, estamos podres, meus irmãos, por conta do pecado, estamos podres por conta da imoralidade que habita em nós. E nesta manhã nós queremos exortar: voltemos para Cristo, voltemos para Deus, para que Ele nos toque, Ele nos visite e nos faça homens que nem Pedro, homens que realmente estão comprometidos e são dependentes do Senhor, homens que sabem que podem falhar e precisam da graça de Deus para se achegarem diante do trono de Deus também. Voltemos para Ele. Sim, nós não possuiríamos e não possuímos algo especial em nós, porque muitas vezes agimos como crianças. Precisamos voltar para Deus enquanto podemos e enquanto é tempo. Que Ele o próprio Deus, nos ensine a viver como convém. Pois Pedro não deu atenção às palavras de Provérbios 16:18 que diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Satanás caiu por causa do orgulho e o mesmo pode acontecer conosco. Pedro, tão enfático em sua declaração, logo percebeu como eram vazias suas palavras ditas sem pensar. Voltemos para Deus enquanto podemos. Que Ele nos abençoe. Oremos. Deus maravilhoso,
Digna-te, ó Pai, em colocar alguma reflexão profunda nos nossos corações, para que entendamos que nós dependemos de Ti e que nós não nos conhecemos verdadeiramente, mas o Senhor tem-nos nas palmas das Suas mãos. Toque-nos, ó Deus, e oriente-nos a vivermos dependentes de Ti, de acordo com o Teu querer. Esta é a nossa oração em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.